Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Desejo que lhes falte a coragem. Desejo que vocês não tenham mais força para reproduzir a norma, que não tenham mais energia para fabricar a identidade, que percam a fé no que os seus documentos dizem sobre vocês. E uma vez perdida toda a sua coragem, frouxos de alegria, eu desejo que vocês inventem um modo de usar seus corpos. Porque eu os amo, desejo-os fracos e desprezíveis, pois é pela fragilidade que a revolução opera. Essa frase é tirada do livro Um Apartamento em Urano, Crônicas de Travessia, escrita por Paul Preciado, publicada pela Companhia das Letras em 2020. Se você tiver essa edição, ela está na página 142. E é com essa frase que eu quero abrir essa nossa fala de hoje, neste episódio, para a gente pensar que desistir não é necessariamente o que o capitalismo e o neoliberalismo construiu nessa sua narrativa épica enquanto um fracasso. Desistir pode ser a nossa maior ferramenta. Desistir pode ser o maior ato de resistência e o maior ato de coragem ou de descoragem. Desistir não é apenas você abandonar projetos pessoais e qualquer coisa do tipo. Desistir vai muito além. E principalmente, a desistência em si, ela pode ser a maior ferramenta, o maior ato, a maior ação anticolonial que a gente pode ter. Porque, pensando em nós que já estamos na CIDES, que estamos vivendo este momento atual da história, nós já podemos só por nós mesmos pensar que muitas coisas aconteceram no curso da história, ao longo do desenvolvimento das sociedades que a gente vive, do contexto histórico que a gente vive, que configuraram uma certa ação e um certo modo de existência da sociedade, da configuração dos corpos, seja nos tipos de trabalhos desenvolvidos, seja nos tipos de atividades, mas também na distribuição dos corpos em cada uma das categorias, né? A gente vê a distribuição de corpos a depender da região geográfica, vê que corpos negros, corpos indígenas são colocados às margens da sociedade, no que a gente chama de periferia, e existem várias periferias, como uma amiga Sanara falou uma vez. Periferia não é só aquele lugar chamado de comunidade ou favela. Periferias acontecem dentro dos centros urbanos, dentro de regiões centrais, nestes centros urbanos, ou seja, você pode ir no centro de São Paulo, e ali no centro de São Paulo você pode encontrar uma periferia, você pode encontrar várias situações em que as pessoas, mesmo morando no centro de São Paulo, ainda assim podem ser periféricas. Isso porque ser periférico diz respeito principalmente a estar na margem da sociedade, estar à margem das possibilidades, dos acessos, das conquistas. E além de ter toda essa configuração geográfica, espacial, a gente tem a configuração por gênero. Pessoas são colocadas em lugares sociais a depender do seu gênero. Há certos pressupostos dentro de um sistema, patriarcal, um sistema que ele é sexista em todas as suas instâncias, e as pessoas que não são homens vão ocupar lugar de subordinação e subserviência e de servidão, enquanto pessoas homens, e principalmente quanto mais próximo do branco padrão, mais esse homem tem uma acessibilidade social, uma fluidez social em um lugar de conquista e de privilégios. E além do gênero, a gente tem a raça, muito fortemente construtora do Brasil, nesse lugar do racismo institucional, e aqui eu falo institucional em vez de estrutural, porque acho que não é tão a rigidez assim, uma estrutura rígida.
É uma coisa mais institucionalizada a partir de vários discursos e de vários componentes sociais que transformam o racismo nesse regulador dos corpos, das subjetividades, do mercado, da economia, da educação, da religião. E a gente vê que nada disso aconteceu de uma hora para outra. A gente tem, além disso, também na questão psicológica, médica, psiquiátrica, todo um fazer clínico que posiciona corpos como típicos, os neurotípicos, e como atípicos, que são os neuroatípicos, que algumas pessoas também chamam de corpos de neurodivergentes. Então, todas essas configurações a partir de saberes, elas vêm sendo construídas historicamente dentro de um olhar que ele se procura universalizante, um olhar colonial, colonizador, que vai organizando pessoas entre o que é nós, o que é eles, entre o que é ser humano e o que é não ser humano. E nessa loucura, né, chamemos assim, entre aspas, nessa coisa do que é ser humano ou não, só é ser humano aquele que, em algum momento da sua trajetória, se adequou a essas normas que classificam como ser humano. É como se existisse uma grande esteira no mundo, e nessa grande esteira do mundo passassem os produtos, e esses produtos vão sendo averiguados, verificados em sua cor, em seu formato, em sua qualidade de material, em sua origem, em seu conteúdo e tudo mais. E caso esses produtos que passam por essas esteiras sociais se adequam aos estilos e aos formatos daquele modelo que foi instituído enquanto um produto real, eles recebem a etiqueta de ser humano. E só recebe essa etiqueta de ser humano, de ser humanizado, humanizável, aquele que carrega em si ou as marcas diretas de um embranquecimento, de uma cisgeneridade, de uma heteronormatividade e de uma civilidade complexamente feita a partir da invasão e de toda a violência. Só recebe essa etiqueta quem se adequa dentro disso por estar diretamente com essas marcas de branquitude ou quem mais se aproxima. Ou seja, o sistema ele até prevê alguns desvios, mas aí recebe a etiqueta de humano legítimo universal, esse que tem as marcas em si, e aqueles que têm as marcas indiretamente, que conseguiram isso através do embranquecimento e de todos os outros processos históricos, eles vão receber uma etiqueta talvez com um selinho ali de provisório, ou de experimentação. Mas é sobre esse tipo de comportamento que se dá ao longo do tempo que a gente está falando aqui. É um comportamento da colonização, um comportamento que busca homogeneizar as amostras, homogeneizar as pessoas, os comportamentos, a vivência, a cultura, o gosto, e é nessa homogeneização que a colonização se instaura. Então a colonização vai produzindo, perto do que Anant Singh vai chamar no seu livro Vivendo em Ruínas, vai chamar de escalabilidade. Escalabilidade é como se a gente pensar de escala mesmo. A gente tem uma escala para uma foto, escala para um terreno, para uma plantação. Só que essa escalabilidade a gente pode tentar compreender a partir de uma ampliação. Imagina que você tem uma foto e que nessa foto tenha uma paisagem ou que tenha uma figura geométrica e você quer ampliar essa figura. Para que aconteça de fato uma ampliação, você precisa, primeiro, ter a certeza que, ao produzir uma imagem maior do que aquela, ela vai guardar as proporções, ela vai guardar as informações e, de preferência, a qualidade da visualização e dessas informações. Ou seja, ampliar, tornar uma coisa escalável, né, dentro dessa ideia de escalabilidade, é você conseguir reproduzir isso em uma escala tão grande quanto possível e manter os seus mesmos elementos iguais. É o que a gente vê na época de escravização da plantation, e é a partir daí que ela vem com essa ideia também. Quando a gente tem uma plantation, e essas digressões que eu estou fazendo não são por acaso, a gente já vai recuperar todas elas, a plantation ela se caracteriza pelo uso e pela plantação de uma única espécie. Então você tem lá a cana-de-açúcar num terreno de 10 metros quadrados, e é uma espécie específica de cana-de-açúcar. Se você quiser transformar aquilo em um quadrado de 300 metros quadrados e quiser manter um formato plantation, esse formato ele tem que manter nesses 300 metros quadrados as mesmas espécies, as mesmas variações genéticas, a mesma configuração. Se quiser transformar isso em hectares,
e outros espaços ainda maiores, tem que manter a mesma coisa. O nome disso é plantation, e o nome desse processo é um processo de escalabilidade. E o colonialismo, ele opera nesse lugar de escalabilidade porque tem-se uma invasão, tem-se aquele colonialismo, neocolonialismo lá no século XVIII, mas o que eu falo de colonialismo não acabou, então ele continua acontecendo. Ele acontece nessa mesma ótica, com algumas nuances diferentes, mas que busca, ainda assim, construir algo homogêneo que mire o hegemônico. Se homogêneo vem de homo, que é uma, e gênio, né, de forma, de uma única forma, e hegemônico vem desse lugar de algo que é dominante, buscar por algo que seja homogêneo e hegemônico é tentar fazer uma ideia de ser humano ideal, de conduta ideal, de comportamento ideal, se ampliar igualmente entre todas as pessoas. E para isso acontecer de modo que se amplie em todas as pessoas, todos os corpos, todas as subjetividades, todo o planeta e todas as espécies, a única forma que tem disso é se a gente for apagando lentamente cada identidade, cada subjetividade, cada saber, cada modo de construir o nosso pensamento. Quando a gente faz esse procedimento, quando a gente não, né? Quando um sistema complexo tem e atua mediante esse procedimento, a gente está aí diante de uma situação violenta, colonial, que chega para apagar subjetividades daquele ambiente, daquela vivência e instaurar uma única forma. Com pequenas variâncias, como eu já falei no começo, com pequenas alterações, mas que mantém na sua essência a mesma maneira de acontecer. Isso é colonização. E a gente cresce num processo que já está mostrado, já está evidente, mas que quando a gente faz essa análise histórica e vê que teve toda uma construção histórica, política, subjetiva e material também, em tudo isso, a gente percebe que nascemos num mundo que já está aí reproduzindo práticas. E nós não estamos livres disso. É uma inocência muito grande pensar que, por exemplo, eu que saí da igreja aos meus 29 anos, quase 30, não vou guardar nenhuma marca dessa religiosidade, dessa religião em mim, desse próprio pensamento religioso. A gente que é criado dentro de uma sociedade branca, mas que não somos pessoas brancas, que somos pessoas negras, indígenas, amarelas, marrons. Nós que estamos neste lugar de embranquecimento constante, não podemos também nos seduzir com a ingenuidade de que do nada deixaremos de ser o que fomos um dia e apagaremos por completo. Essa limpeza não acontece de fato. Essa purificação de que passamos de um lugar para o outro é uma coisa também colonialista. O colonialismo que trabalha com a ideia de purificação. Tem-se o desejo, dentro de um fetiche branco que eu comentei em alguns episódios, tem-se o desejo de purificar todos os hábitos e todos os costumes, ao ponto de que nós sejamos, então, pessoas parecidas o máximo que puder ser parecidas. Pois bem, onde que entra a desistência nesse processo todo? Entra no seguinte fato, no seguinte enunciado que eu quero trazer, na verdade, que é, se a gente não desistir, se a gente não desiste deste processo todo dinâmico e colonialista, e um processo que é em si violento e exploratório, como que seremos então anticoloniais? Se a gente não desistir de certas práticas, de certas instaurações, como que nós poderemos ser pessoas que estamos brigando contra a colonização? Não acontece. E é por isso que, dentro de uma narrativa neoliberal, capitalista, colonial, religiosa, as pessoas têm que insistir, pedir o máximo possível, correr atrás, dar o sangue, como dizem, por aquilo que a gente acredita e por aquilo que a gente gosta e quer alcançar. Desistir no neoliberalismo é um sinônimo de fracasso. E coaches e tudo mais, muitas pessoas, coaches religiosas e etc., estão aí falando que você não pode desistir nunca. Já viu aquela fala, sou brasileiro e não desisto nunca? Fala muito isso por aí. Porque desistir é quase uma fraqueza, é um abandono dos seus sonhos, o abandono dos seus projetos, dos seus planos. E eu entendo que existe mesmo esse lugar de que a gente não quer abandonar um sonho, um projeto, e nem estou falando aqui que fazer esse abandono completo de tudo que a gente faz hoje é um ato colonial. Eu nem estou falando disso. Eu estou falando que abandonar
as práticas que instauraram na nossa vivência, na nossa vida, no nosso comportamento, essas colonizações que ficam às vezes, e muitas delas, implícitas, é o maior ato de desistência. Quando a gente desiste do gênero, e tem uma pesquisadora, psicóloga que fala isso também, que é a Geni Nunes, quando a gente desiste do gênero, a gente não está simplesmente dizendo que, a partir de agora, porque eu desisti do gênero, ele não existe na sociedade. E isso é importante ficar pontuado, né? Desistir de algo não significa que aquele algo deixou de existir no contexto social, mas significa que nós deixamos de compactuar com esse algo e deixamos de flertar com a possibilidade de uma adequação completa. A desistência, enquanto algo do ponto de vista filosófico que eu quero trazer aqui, é a gente construir um olhar, construir um referencial em que este olhar e referencial incluam dentro da sua construção a ideia da desistência. Desistir do gênero é você dizer, eu não acredito mais, eu não confio, eu não quero mais viver esta vida cisgênera que coloca sobre os corpos um papel específico, uma morfologia específica e que atrela a morfologia ao papel e atrela a morfologia aos lugares. O que quer dizer isso? Quer dizer que numa sociedade onde existem homens e mulheres, e onde homens são aqueles que têm pênis e mulheres aquelas que têm vagina e útero, e estas mulheres têm papéis específicos numa sociedade a partir de toda uma violência patriarcal, e estes homens têm acesso a um lugar de poder, um poder muito assimétrico, tem lugar de acesso a conquistas, a fala e a existência. Nem todos os homens, nem todas as mulheres, porque tem a cor influenciando, tem o gênero influenciando, como que a cor transita, tem a classe social, tem o número de filhos, tem onde a pessoa mora, tem tudo participando desse processo. Então existe uma distribuição irregular e assimétrica dos corpos, ou talvez regular, né? Mas profundamente assimétrica dos corpos, a depender do gênero que esses corpos possuem. Quando a gente desiste disso, quando a gente desiste de ser homem, desiste de ser mulher, é muito além de uma identificação. Passa sim pelo âmbito da não identificação com estes gêneros, com essas estereotipias, mas passa também nesse lugar de rejeitar todos os signos que ser homem e ser mulher carregam em si. Então, desistir disso é a gente fazer uma quebra do pacto com a cisgeneridade. Desistir da heteronormatividade também é uma forma de fazer um pacto, de quebrar um pacto com esse sistema, com C, e fazer a gente sumir por um instante daquele mundo encantado em que fizeram a gente acreditar que existia, onde um homem e uma mulher felizes para sempre, constituindo uma família com seus filhos. A gente desiste do gênero porque a gente não se conforma com esse gênero, não no sentido de que a gente não se adequa só a uma expectativa. A gente não se conforma no sentido de não aceitar. A gente não aceita que as coisas aconteçam do jeito que elas acontecem. A gente não quer continuar nesse ritual de promoção da identidade de gênero, que ela não é uma escolha necessariamente, ela é uma imposição. Não que as pessoas que não são cisgêneras escolheram pela manhã ser isso, né? Mas eu acho que não é difícil entender que existe também uma manutenção por esse lugar. A partir do momento que a gente se questiona profundamente, permanecer nesse lugar também é sobre uma escolha, e que essa escolha está embasada, está fixada e às vezes muito bem ancorada em muitos desafios que cada pessoa vive. Mas eu quero dizer que desistir do gênero é um ato de resistência. Desistir dos estereótipos, do que pode um gênero e o que pode o outro, e viver aquilo que você gostaria e poderia viver da sua maneira, é dizer, eu desisto. Eu desisto de ser homem, eu desisto de ser mulher, não quero mais isso para mim, estou num outro campo de pensar a vida, com outras possibilidades que não me prendam ao que deve ou não ser feito para quem usa azul ou rosa nos tempos contemporâneos. É você dizer, eu desisto da cisgeneridade, da colonização que a partir da cisgeneridade e da heteronormatividade se instauraram. É desistir para resistir. Quem desiste desse sistema, resiste a ele. Resiste porque agora está inventando novas tecnologias de usar o próprio corpo, novas tecnologias de se apresentar socialmente, novas técnicas de viver. Desistir é um ato revolucionário, mas que o capitalismo, o neoliberalismo e a religião
pegam este conceito, sabendo do perigo que é a pessoa ser capaz de desistir, e transformam em pecado, transformam em fracasso, em falência. Então, desistir não é um problema para nós, mas pode ser um problema para o sistema. Da mesma forma que a gente pode pensar em relação à nossa raça. As pessoas são colocadas num contexto de racialização. Raça não é uma coisa conhecida pela psicologia, pela sociologia, pela biologia, enquanto uma característica que realmente diferencia seres humanos de uma forma genética, vamos chamar assim. Então não existe raça igual existe raça para cachorros, né? Não existe essa coisa de raça. No entanto, no contexto de análise, de estudo da sociedade, o termo raça tem sido aplicado. Tem sido aplicado para entender o próprio conceito que surge mais fortemente no Brasil no finalzinho do século XVIII, começo do XIX, quando as teorias raciais começam a ganhar espaço, quando as teorias raciais começam a ganhar terreno na sociedade. Então a gente começa nesse processo de entender a racialização, entender que sim, pessoas trazem origens diferentes para suas vivências, elas são de origem diferente, têm pensamentos diferentes, mas que o mais importante nisso é que, ao longo da colonização, essas diferenças, que já tentaram ser apagadas a partir do mito da minoria nada, o mito da democracia racial, essas diferenças que tentaram ser homogeneizadas, elas também elas foram e são usadas a partir dessas desigualdades para produzir ainda mais desigualdade. Ou seja, se as pessoas variam na sua cor de pele, se elas variam no seu tom de pele, de cabelo, de textura, etc., elas são colocadas como, em alguns lugares, o modelo, né, como é o branco, em outros lugares, o que deve ser evitado, como são as pessoas negras, indígenas e outras pessoas que dissidem fortemente da branquitude. Então, quando a gente tem no Brasil um lugar, um contexto onde o negro é ruim, o negro é selvagem, ele é considerado um monstro, um assassino, um agressor, esse corpo negro ele é colocado às margens, como eu falava no começo. Ser colocado às margens é usar de uma categoria de diferenciação das pessoas, que era possível ser só compreendido que somos diferentes, mas é usar disso para construir uma desigualdade e se aprofundar nela, usando certas cores de pessoas como mão de obra e de entretenimento, e outras que vão usufruir disso. Quando a gente fala, eu quero desistir do racismo, eu não estou dizendo que agora, então, acabou o racismo na minha vida, né? Agora acabou, então, o racismo na vida de todo mundo. Não é bem isso também, não. Desistir desse sistema racista significa desistir de aplicar as suas dinâmicas, as suas técnicas e tecnologias na vida. Significa rejeitar isso ao ponto de procurar outras formas de viver em sociedade. Mas não basta ler Lélia Gonzalez, Grada Quilomba, Bell Hooks, Franz Fanon, Isildinha Batista. Não adianta ler essas pessoas para que essa desistência aconteça. Ela se dá no fazer. O caminho se faz ao caminhar. Ao se produzir o passo, o caminho se constrói. Então é um desfazer também. É um desfazer de muitas normas. É o desfazer de muitas crenças que são colocadas em cima da questão racial, de que existem pessoas melhores ou piores. Portanto, desistir do racismo não é deixar de ser uma pessoa negra, não é deixar de ser uma pessoa amarela, marrom, indígena ou branca. É você deixar de seguir essa normatividade racial, esse preconceito, e estruturar novas formas de caminhar, novas formas de viver. E isso só vai acontecer quando a gente também se unir a outras pessoas, a outros modos de transformação. A desistência da raça não é a anulação do efeito da raça na sociedade. Desistir dela é a gente desistir de praticar tudo aquilo que transforma o corpo racializado num corpo ruim, num corpo atípico, num corpo indesejado. Isso só pode ser feito a partir do momento que se desiste da ideia de racismo. Se você, em vez de desistir, você consiste, você faz parte dela, você vai criar, reforçar e reproduzir. Isso é ser colonialista ainda. Anticolonialidade só acontece quando a gente deixa de acreditar nisso e deixa de achar que essas normatividades realmente constroem o nosso mundo, a nossa verdade. É por isso que é tão importante desistir, é tão necessário essa filosofia da desistência a partir do momento em que nós nos posicionamos num lugar que rejeita a norma, que não se percebe mais nessa norma e que não consegue construir para si
um lugar de existência que parte dessa norma. Nós temos que desistir desse modelo, desse sistema que a gente está. Como que a gente faz isso? Na prática mesmo. Mas aí vem um outro olhar também, que às vezes as pessoas falam, né? Ah, Andreone, mas aí também, né? Você está falando que é desistir, então a pessoa nunca pode parar com as coisas que estão na sociedade, ou então algumas pessoas podem parar de fazer as coisas. Por exemplo, quando a gente fala de pessoas que eu ouço muito isso, que é, ai não, eu cansei desse rolê de militância, eu cansei de falar disso tudo, eu cansei de ficar o tempo todo produzindo conteúdo e só levar pedrada, eu tô cansado, vou parar de militar, e de repente a pessoa para mesmo. Então ela para de falar sobre racismo, de falar sobre gênero, de falar sobre classe, para de falar sobre tudo porque ao falar disso, ela se sente num incômodo, ela se sente meio cansadinha de falar, aí ela resolve parar. Não quero mais tocar nesse assunto, não quero mais pensar, e realmente algumas pessoas vão viver as suas vidas não pensando mais sobre isso, não falando mais sobre isso, fazendo só coisas que podemos chamar aqui como amenidades. Elas vão viver suas amenidades. E nesse ato de desistência para viver as amenidades, ela se descola de tudo para poder ficar de boa, zen no seu canto. Isso pode não ser bem uma desistência, né? Isso pode ser apenas um conforto mesmo, pode ser uma maneira de reforçar, a partir da sua ação, o próprio sistema. E é óbvio que eu entendo muito bem quando pessoas racializadas, principalmente pessoas negras e pessoas indígenas ou outras pessoas de pele escura aqui no Brasil, resolvem não se expor mais na internet, resolvem não ficar falando disso o tempo todo, em todo lugar, porque tem o seu peso, tem a sua carga mental e emocional que realmente drena a nossa força, a nossa energia, a nossa vontade pela própria vida. A pessoa que marca o seu próprio corpo nesse sistema, que tem o seu corpo marcado pela cor, pelo gênero, pela dissidência de gênero, né? Pessoas trans, travestis, não binárias, transmasculinos, homens trans, mulheres trans e muitas outras possibilidades. Essas pessoas, ao existir, já estão resistindo. A existência dessas pessoas é uma resistência contra o próprio sistema. O fato dela existir todo dia, como vai dizer Linda Quebrada, é uma luta. A luta se faz todo dia pelo próprio ato de existir. Então eu não penso que estas pessoas que eu menciono, que são pessoas de classes sociais mais restritas, ou então pessoas racializadas, pessoas negras e pessoas indígenas, ou pessoas de pele escura, eu não penso que essas pessoas, ao decidirem não quero fazer mais nada porque eu estou cansada, estão, no fato, desistindo de lutar, ou então estão, de fato, abandonando a causa. Elas estão, às vezes, se preservando de uma dor, de um sofrimento, de uma perseguição, de tudo que a gente sabe que acontece todos os dias. Isso não tem a ver com a desistência que eu estou falando. Essa pessoa está se priorizando, ela está se protegendo, muitas vezes, emocionalmente, afetivamente, cuidando de si. Então, é necessário também pensarmos a partir desse ponto de vista. Por outro lado, pessoas que podendo fazer, podendo lutar, podendo transformar, podendo agir, escolhem não fazer absolutamente nada, eu acho que essas pessoas fazem todo esse movimento para sustentar seus próprios privilégios, fazem isso por suas próprias vantagens sociais, que vão ser conquistadas e que foram construídas socio-historicamente, fazem isso porque para elas é mais fácil. É muito fácil quando a gente está militando de um apartamento com seu MacBook, no seu conforto, e que se você fizer uma militância, se você não fizer, a sua vida não muda. Aqui eu chamo a atenção, por exemplo, de pessoas amarelas no Brasil, mas com um ponto específico, pessoas nipodescendentes, especificamente. São pessoas que, elas sim, elas marcam todo um lugar de estereótipo, de pessoas racializadas porque de fato são, não são pessoas brancas e nunca serão, mas que dentro de uma sociedade que construiu o mito da minoria modelo, como aquela minoria estigmatizada, apesar de tudo, mas que ainda assim é colocada em um lugar estereotipado de inteligência, honestidade, de boa conduta, dentro do que é chamado de boa conduta, etc. Apesar de todos os episódios racistas e, de fato, de sofrimento psicológico, apesar de tudo isso, elas não perdem fluidez social. E aí fica a possibilidade de conseguir lidar com a maneira de aguentar esses racismos
e viver com eles sem enfrentá-los, porque mesmo assim ela vai ter sua fluidez social. Ela ainda vai ser preferida em relação a uma pessoa negra indígena. Ela ainda vai ser tida como aquela pessoa que não roubaria, não mataria, não seria desonesta. Eu conheço casos de pessoas amarelas que fizeram uma gravação de vídeo na minha cidade aqui, de Osasco, e elas vieram gravar um vídeo aqui, e nessa gravação de vídeo tinha uma simulação de tiros. Então tinha o revólver de brinquedo e tal para aquela cena que estava sendo gravada, e o homem amarelo estava lá de boa, gravando, atirando e tudo, aí a polícia chegou, porque deve ter recebido alguma denúncia. A polícia chegou, quando foi olhar aquilo, viu que era uma pessoa amarela ali fazendo a gravação e falou pra ele, olha, não faz isso mais não, tá ruim e tal. Não prendeu, não atacou, não fez nada de grave com essa pessoa. Porque é uma pessoa amarela que dentro dessa construção não representa o perigo. Já vi pessoas amarelas que tinham manias de fazer furtos em mercados e fazia isso com muita naturalidade porque sabia, tinha certeza que nunca seria pega, até que parou, eu acho, mas que fazia isso nessa certeza de que não seriam coagidas pela polícia. Ao passo que pessoas negras, e eu falo aqui partindo da minha experiência, mas não me fechando nela, porque é um relato que chega por muitas outras fontes, quando vão sair de casa, tem que sair de casa com um documento, porque ser parado pela polícia sem um documento pode ser trágico, pode ser fatal, pode nos levar para lugares que nos coloquem sem ter como nos mostrar quem somos. E também quando vão em supermercados, não tem paz em nenhum minuto, porque é perseguido pelo segurança, é perguntar de se você trabalha aqui. Então, esse tipo de coisa que coloca a pessoa negra num supermercado, onde ela mal consegue mexer em paz na sua bolsa, porque ela está temendo que alguém está vendo e que vai achar que ela está roubando coisas, não só pessoas negras, pessoas também racializadas, como é o caso de uma amiga que é peruana e que veio para o Brasil, e que está aqui há uns anos, mas que vai no mercado por ela ter uma cor de pele mais escura e por ter traços fenotípicos que mostram que não é uma pessoa branca, evidentemente, ela já foi parada também quando estava no mercado, acusada de ter roubado, sendo que nunca foi. Então, esse tipo de lugar de privilégios e vantagens marca que, mesmo que a pessoa negra decida por livre e espontânea vontade, não falar mais sobre racismo, sobre raça, sobre desigualdade, sobre ação policial e etc., perseguição, mesmo que ela nunca mais fale disso na vida dela, no dia a dia ela está enfrentando esses problemas. Ela está enfrentando essas dificuldades e ela vai ter que lidar com esse peso. Então, mesmo que não diga nada, ela está fazendo a sua existência resistindo. A pessoa amarela, como eu conto, a pessoa branca, não tem preocupações desse tipo. Entra no supermercado, pode entrar no supermercado segurando sacolas, como aconteceu há pouco tempo, de estar com pessoas brancas que entram no mercado super pequeno e apertado, e na hora que vão entrar eu meio que paro na porta para procurar onde que guarda as sacolinhas. E as pessoas brancas simplesmente entraram como se não tivesse nada acontecendo, e ninguém pararia essas pessoas brancas para revistar suas sacolas, né? E é uma despreocupação, porque não precisa pensar sobre isso. A pessoa amarela da mesma forma. E aí por diante a gente vai vendo como que desigualdades constrói lugares de acesso social para que algumas pessoas possam inclusive escolher se elas querem problematizar a sociedade ou não. Não por acaso, essas pessoas que têm fluidez social, que não têm essa perseguição policial ou do Estado, são pessoas que por muito pouco falam, eu cansei, eu não quero falar mais sobre isso, tá meio cansativo, tá de saco cheio, não aguento mais. E elas param de falar, e parar de falar não vai fazer a diferença na vida prática, direta delas, no sentido específico de fluidez social. E como que a gente pensa esse tipo de coisa? Como que a gente reflete em relação a tudo isso? Por isso, desistir do colonialismo é um ato necessário, inclusive para a gente saber esse momento de parada, inclusive para saber o quanto a gente está agindo por comodidade ou não. Porque quem desiste mesmo, no sentido que eu trago filosófico, quem desiste do colonialismo, está desistindo inclusive dessa comodidade baseada na fluidez social. Porque quando a gente briga com o racismo, quando a gente enfrenta a branquitude, quando a gente enfrenta o patriarcado cisgênero e heteronormativo, a desigualdade de classe, a gente não está só fazendo isso por quem nós somos, está fazendo isso por todo mundo que está ao nosso redor, por toda uma história colonial que a gente está querendo que acabe,
não vai acabar da noite para o dia, mas se a gente nunca fizer nada, eu tenho certeza que ela também não vai acabar, porque ela concede vantagens a um certo grupo que se mantém socialmente e desvantagens a outros grupos. Quem pode escolher parar de enfrentar o sistema? E aqui, se desistir é a gente enfrentar, a minha pergunta é: quem que pode desistir? Quem que realmente está disposto a desistir? Quem tem disponibilidade de desistir do sistema? Quem tem disponibilidade de acatar a ideia da desistência e fazer do sistema um grande ato de desistir? Porque quem desiste disso tudo vai se questionar enquanto às suas práticas. Quem desiste disso tudo vai ter que colocar os seus privilégios, caso tenham, em xeque. Desistir não é uma ação ativa, perdão, não é uma ação passiva. A desistência não é um ato que a gente faz e que ele simplesmente acontece naturalmente. O que a gente tem é um sistema que nos insiste. Em vez de desistir, eles fazem a gente insistir em reproduzir a norma, insistir em aceitar os papéis sociais, insistir o que os papéis dizem sobre o nosso gênero, sobre a nossa vida, sobre a nossa própria existência enquanto seres humanos e organismos no mundo. O ato colonial é um ato que quer reproduzir a norma, e para ele reproduzir a norma, isso se dá insistentemente e não desistindo. A gente, quando insiste em reproduzir uma norma, acha que está se enquadrando no grupo e que isso é bom, mas quando eu falo destas normatividades, isso só reforça uma marca colonial do nosso sistema. É por isso que eu falo, desistir é o maior ato de resistência anticolonial. É quando a gente desiste, ou a gente entende, pelo menos, que dá para desistir, que a gente começa a questionar certos papéis. Desistir do matrimônio, desistir da monogamia. Quando a gente desiste da monogamia, a gente não está desistindo de amar. A gente não está desistindo de ter relacionamentos com as pessoas, que seja afetivo sexual, não está desistindo de construir um lugar de pertencimento afetivo. Muito pelo contrário, desistir da monogamia é dizer não a todo um sistema opressivo, a todo um sistema de desigualdades baseada no gênero, na raça, na cor, no papel social de gênero que foi atribuído a cada formato de corpo. E é, acima de tudo, desistir de pertencer a um quadrado fechado, frio, mofado, onde ali prende a nossa sexualidade, a nossa possibilidade de ampliação afetiva, que significa ter uma rede de afetos construída para além desse significante sexual, poder se unir, poder fazer amizades, conquistar espaços afetivos com qualquer pessoa que seja, sem que tenha que ter uma busca de classificação entre quem é amigo, quem é sexual e quem é família. A gente pode ter outras formas de amar, outros jeitos de amar que só vão acontecer a partir da descolonização afetiva que nós aprendemos a viver. Nós aprendemos a amar numa colonização. Nós aprendemos a viver, a pensar, construir significados, construir pontes e vínculos dentro de um formato colonial que nos prejudica, principalmente quem não está dentro do modelo universal branco e cis heteronormativo e patriarcal. E se a gente não está nesse formato, a gente vai ter um lugar de subserviência, desistir do capitalismo, desistir da colonização como um todo, monogâmica ou de qualquer outro tipo, é a gente dizer para nós mesmos, isso não me cabe. E é a partir deste momento da desistência que nós vamos começar a pensar alguma resistência. Movimentos sociais que se articulam para resistir ao racismo, à misoginia, à LGBTQIA-fobia, a todas essas questões de classe, religião, intolerância religiosa, estes movimentos sociais que estão organizados para esse fim de resistência, eles estão no fundo, mesmo que não deem esse nome, eles estão resistindo de um modo que é a partir da desistência. Quantas pessoas racializadas, LGBTQIA+, e não monogâmicas, se perceberam em algum momento num lugar que não cabia, que não queriam viver reproduzindo essa norma, reproduzindo essas éticas e óticas, e sabendo, eu não sou isso. Quando a gente sabe que não é isso, e a gente não quer existir e resistir nesse lugar, é aí quando a gente desiste. A gente desiste dele. A gente desiste do espaço, da forma, da norma. A gente desiste
para que a partir dessa desistência possamos ser outra coisa e qualquer outra coisa. Existem muitas possibilidades de ser que está ali depois do desistir. É quando a gente desiste que a gente entende, inclusive, que a gente existe. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?